Beleza, gente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai montar uma Recycler View, tá? Então, a gente vai aprender como carregar listas no nosso dispositivo Android, tá bom? Então, eu vou criar aqui um novo projeto, uma Empty Activity. Vou chamar esse projeto aqui, pessoal, de Recycler View, tá bom? Vou chamar de 2 porque eu já tenho uma outra aqui que eu fiz para teste, tá bom? Vou usar a API mínima 21 mesmo e vou dar um finish aqui. Legal. Aí ele já vai aqui abrir o projeto para a gente, né? E vai começar a fazer o build todo aqui, fazer os downloads, né? Fazer o sincronismo todo que ele precisa para que ele comece a funcionar. Então vamos lá. Pessoal, o que a gente vai montar, olha, tinha montado aqui, essa daqui. Então olha só, essa daqui é a lista que a gente vai montar, tá bom? Então o que a gente tem que entender aqui, olha, inicialmente, né? Uma Recycler View, ela é uma lista, tá, pessoal? Ela serve para listar um conteúdo para a gente, tá bom? Geralmente ela lista conteúdos do mesmo tipo, tá? No caso aqui, olha, a gente está listando jogos de videogame, né? Então, por exemplo, o que a gente tem aqui, olha? A lista é composta por linhas, então tem aqui a primeira linha que está mostrando o primeiro jogo, aí a gente tem aqui o segundo jogo, o terceiro. Então a Recycler View ela vai criar quantas linhas forem necessárias para exibir a lista de jogos aqui para mim. Tá? Então se eu tiver 20 jogos, ela vai criar 20 linhas. Se eu tiver 2.000 jogos, ela vai criar 2.000 jogos, 2.000 linhas. Só que isso vai acontecer de forma dinâmica, né? Ela não vai criar as 2.000 linhas de uma vez para mim, tá bom? Aí se a gente observar, olha, todas as linhas elas são exatamente iguais assim no seu layout, né? Então a gente tem aqui, olha, por exemplo, basicamente o que? Tem uma imagem, né? Tem o nome do jogo, a plataforma, né? O console que ela joga, tem aqui um rating, né? Que é para a gente definir aqui a nota do jogo, e tem um botãozinho aqui do lado de detalhes, né? Então, por exemplo, se a pessoa quiser ter mais informações sobre esse jogo, ela clicaria aqui no botão detalhes e vai abrir uma outra activity, né, ou um outro fragment que a gente vai ver depois, para exibir mais detalhes aqui, com mais fotos, né, com, sei lá, a história do jogo, preço, né, aí vai depender de como que você está criando a sua aplicação. Então percebe que ele tem todas as linhas, olha, o mesmo layout, né, olha, todos eles têm o mesmo layout, tá bom? Cada uma dessas linhas aqui, pessoal, a gente chama de view holder, tá bom? O nome disso daqui, tá? Então, a gente tem que criar esse layout. Então, a gente cria como se fosse uma activity, tá? Usando algum gerenciador de layout, né? E assim vai. Então, ou um linear layout, ou um constraint layout, um relative layout, a gente que tem que criar esse layout aqui. E a Recycler View, ela também vai precisar de uma base de dados. Ou seja, eu preciso ter os dados que eu vou exibir aqui, tá? Nesse momento a gente não vai fazer, a gente não vai carregar de um banco de dados real, nem de um banco de dados do próprio aparelho e nem de um banco de dados de lá na internet, tá bom? Então a gente vai fazer essa listagem a partir de um banco de dados fake, tá bom? Eu vou criar aqui uma listinha para gente fake e a gente vai usar essa lista para exibir os dados para a gente aqui, tá bom? Mas a gente vai ter que criar toda a estrutura para que funcione. A única coisa é que a gente não vai trazer esses dados de fato, né, da internet, tá bom? Legal. Então, o que a gente vai fazer agora, pessoal? Primeira coisa que a gente precisa de uma base de dados, tá? Então, é a primeira coisa que a gente vai fazer. Então, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aqui no nosso pacote principal, né? Vou criar aqui uma nova classe Kotlin, vou chamar de jogo, tá? Com J maiúsculo. É uma class, tá bom? E ok. Então vou criar aqui, pessoal, uma classe que vai representar um jogo para gente, tá? Então vou definir aqui, olha, primeiro, que essa classe é uma classe do tipo data, tá bom? O Kotlin ele tem esse tipo de classe que permite que a gente
manipule melhor os dados. Tá? Então, essa aqui é uma classe de dados. A gente não vai definir comportamento para essa classe, tá bom? E aí, como ele é um data class, a gente é obrigado a já definir um construtor primário, um construtor padrão. Então, nesse caso, ó, eu vou abrir aqui parênteses, né? E vou definir aqui para algumas propriedades que essa classe vai ter. Então, vou ter, por exemplo, um código, tá? Vou chamar aqui de código, que é do tipo int. Vou ter também o nome do jogo, que é do tipo string. A gente vai ter também uma nota, né? Nota do jogo, que vai ser do tipo int também. E vou ter um console, tá? Que vai ser do tipo string. Tá? Então, o que acontece aqui? Olha, a gente criou, né, uma classe chamada jogo. Essa classe possui 4 atributos, tá bom? Código, nome jogo, nota jogo e console. Como eu não vou criar método dentro dessa classe, pessoal, eu posso eliminar esse abrir e fechar chave aqui, ó, tá bom? Aí vai ficar mais organizado aqui o nosso código também. Se eu for colocar algum método, alguma outra coisinha aqui, aí a gente abre chave aqui, tá? Como eu só tenho aqui a declaração da classe, né? E o seu construtor primário, então a gente não precisa ter o abrir e fechar chave aqui, beleza? Eu vou só desativar o dicionário, porque senão ele fica reclamando aqui, né? Então deixa eu desligar o dicionário aqui para ele não ficar reclamando que a gente está... que ele não reconhece as palavras do português, né? Então... me incomoda um pouquinho esse sublinhado aí. Prontinho, ó. Agora ele não fica reclamando mais das palavras em português. A palavra jogo aqui ela está cinza, né? E está sublinhada, mas é porque ela ainda não foi usada em lugar nenhum, tá bom? Legal? Então, pessoal, a gente já tem aqui a classe jogo, tá? Essa classe do tipo data é legal porque ela já implementa aquele método equals. Então, você consegue comparar essa classe com outra do mesmo tipo, né, utilizando o método equals, e também tem o hashcode, que já vem da classe mãe, tá? Porque ela herda, né, essa classe aqui no caso no Kotlin, ela herda de uma classe chamada Any, A-N-Y, tá bom? Qualquer, né? Então ela já implementa aqui pra gente alguns métodos da classe mãe, tá bom? Então beleza, já fiz aqui a nossa classe jogo. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou criar uma fonte de dados fake, tá bom? Como a gente não vai acessar um banco de dados real, então eu vou criar uma lista, né, um array list, que vai ter uma lista de jogos, sei lá, 10 jogos, 20 jogos, que a gente vai usar como se fosse a nossa base de dados, tá bom? Antes, pessoal, vou fazer uma coisinha aqui, ó, para deixar mais organizado. Eu vou criar um pacote, né? Aqui dentro, vou chamar de model e vou jogar a minha classe jogo para dentro de model, tá bom? Refatorar, prontinho, para ficar mais organizado aqui, né? Então criei um pacote model, então todos os modelos, né, que eu for criando eu vou jogando aqui dentro. Beleza, o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou criar um data source, tá? Uma base de dados. Tá? Que nesse caso é fake, mas é para a gente poder trabalhar com a nossa Recycler View. Então, eu vou criar aqui também, ó, no meu pacote principal, um outro package que eu vou chamar de Data Source. Tá bom? Ok. E dentro desse Data Source eu vou criar uma classe Kotlin que eu vou chamar de Data Source. E vai ser uma classe. Tá bom? E ok. Prontinho. Então ele já criou para a gente aqui, ó, a classe Data Source, né? Bom, como que aconteceria se a gente fosse usar usar um banco de dados de verdade? Então essa classe, ela, por exemplo, ela iria obter essa lista fazendo uma consulta num banco de dados, tá bom? Como a gente não tem esse banco de dados, então eu vou criar a lista na mão aqui, tá? A gente chama de hardcode, né? Eu vou criar aqui, vou escrever a classe na mão, tá bom? Vou criar os objetos jogo na mão, vou criar essa lista manualmente. Posteriormente, tá? A gente vai fazer aqui também acessando de fato um banco de dados, tanto um banco de dados local aí do seu aparelho,
quanto acessar também um banco de dados externo utilizando uma API, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar aqui um objeto, pessoal, que a gente chama de Companion Object. O que acontece? Eu quero chamar o método que vai entregar para mim a lista de jogos, só que eu não quero ter que instanciar essa classe DataSource, tá? Lá no Java, a gente cria uma classe, né, do tipo estático, né? A gente pode criar um método do tipo estático. Aqui a gente utiliza essa palavrinha-chave, nessas duas palavrinhas-chave, Companion Object. E aí a gente faz o seguinte, ó, abre chave, e aí eu vou criar uma função aqui dentro. Né? Ela é Então, como uma função também? Não, o Companion Object eu estou fazendo com que a minha classe DataSource ela tenha métodos estáticos. Então, quando eu crio um Companion Object, é como se eu estivesse criando métodos estáticos. Então, na hora que eu for chamar esse método, eu não preciso instanciar a classe DataSource. Eu simplesmente escrevo DataSource ponto e ele já vai trazer para mim aqui o nome do método que eu estou criando. E esse método ele é compartilhado com todas as instâncias da classe DataSource. Porque eu vou criar aqui dentro, né, dentro do Companion Object, eu vou criar um método estático. Tá bom? Mas eu não preciso usar a palavra-chave static, que nem a gente faz no Java. Beleza, pessoal? Então eu vou criar aqui, ó, get jogos, né, que é para listar os jogos para mim. Esse método ele vai retornar, né, um array list de jogo. Então aqui é bem parecido com o Java, tá? Vou abrir chave aqui, né? Legal. Então o que eu fiz aqui, pessoal? Criei uma classe DataSource, o nome dela. Ela tem um objeto chamado Companion Object. Ou seja, o que eu colocar aqui dentro é estático. Então, quando eu precisar obter uma lista de jogos, eu simplesmente vou dizer que eu quero o DataSource.getJogos. Eu não preciso instanciar o objeto DataSource para poder obter a lista de jogos. Uma outra coisa, se eu criar um objeto DataSource, né, se eu criar 2 ou 3 objetos DataSource, eles vão compartilhar a mesma lista de jogos, porque o getJogos ele é aqui um método estático, tá bom? Ele é compartilhado entre todas as instâncias dessa classe DataSource, tá bom? Legal. Aí o que eu vou fazer aqui, ó? Vou criar uma lista, tá, pessoal? Vou chamar de jogos e vou dizer que essa lista é do tipo array list, né, de jogo, tá bom? Bom, aqui o que acontece, pessoal? O array list, ele é, como o próprio nome já fala, né, ele é uma lista array, né? E ele é de um tipo específico, ó, entre menor que e maior que, a gente coloca aqui o nome da classe que essa lista é. Então, esse array list é uma lista de jogo. Então, o que eu vou poder colocar dentro desse array list? Objetos do tipo jogo, tá bom? Legal, aí o que eu fiz aqui, ó? Eu criei um array list chamado jogos e estou dizendo, né, que ele é um array list. Então, eu estou instanciando aqui um objeto jogos e estou dizendo que ele é um array list de jogo, tá bom? Lembrando que no Kotlin a gente não precisa usar aquela palavrinha new para instanciar o objeto, né? Eu só defino aqui o var ou val, né, jogos, e coloco o sinal de igualdade e digo qual é a classe que ele vai instanciar. Então, jogos é um objeto do tipo array list de jogo. Aí o que eu vou fazer, pessoal? Olha só. Eu quero colocar um jogo dentro desse array list. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou chamar jogos.add. Ó, eu quero adicionar. Aí percebe que ele vai adicionar o quê? Ó? Um elemento, né, no meu índice aqui, ó, na minha matriz, né, no meu array. Que tipo de elemento eu tenho que colocar aqui? Um elemento do tipo jogo, tá? Então vou abrir aqui chave. Aí o que vai acontecer, pessoal? Eu vou colocar aqui, ó, jogo, que é o nome da minha classe, ó. Lembra que a gente criou aqui a classe jogo? E essa classe ela já tem um construtor, ó, tá vendo? Ó. Então eu já vou ter que fornecer para ela esses dados. Então a gente disse aqui, ó, que
que a gente precisa de um código, de um nome do jogo, da nota do jogo e do console. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, jogo. Então, eu vou colocar o código que é 100, vírgula. Vou colocar o nome do jogo, né, que é Resident Evil. Vírgula. Vou colocar qual é a nota que o usuário, né, que os usuários deram para esse jogo. Por exemplo, vou dizer que ele tem nota 5. Vírgula, e vou dizer qual é o console que ele joga, por exemplo, que ele roda, que é o PS4, por exemplo, ó, PS4. Beleza? Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu adicionei ao array de jogos, eu adicionei um jogo. Beleza? Tá? Então, pessoal, jogos é a nossa lista. Ó, é um array list. Um array list do quê? De jogo. Então, eu vou agora adicionar os jogos dentro desse array list. Então, eu pego jogos, que é o meu array list, ponto add, vou adicionar o quê? Jogo. Então, eu chamo minha classe jogo, vou instanciar ela. Como ela é um data class, então ela já tem aqui um construtor padrão, né? Um construtor primário. E aí eu já tenho que fornecer os dados no construtor da classe. Tá bom? E aí, o que eu quero fazer, pessoal? Eu quero construir mais um. Quero ter 2 jogos nessa lista. Então, eu venho aqui, ó, jogos.add, né? Vou colocar mais um jogo, que vai ser o jogo número 200. Esse jogo, por exemplo, é o Zombie Army. A nota dele, por exemplo, é 4. E ele roda, por exemplo, no PC. Tá, ó. Nem sei se tem esse jogo para PC, mas eu estou chutando aqui, tá? Então ele roda para PC. Então, olha só, o que acontece? A minha lista de jogos agora, ela possui 2 jogos. Tá bom? Então a minha lista possui 2 jogos. E o que a gente tem que fazer também? Essa função, né, a gente disse que ela retorna um array list de jogo. Então depois que a gente preencher essa lista, a gente tem que colocar aqui um return, né, e vou pedir para retornar jogos. Tá bom? Então funciona desse jeito aqui. Beleza, pessoal? Então esse arquivo aqui, ele é a nossa base de dados. Bom, pessoal, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar minha colinha aqui, ó, e vou dar um Ctrl V aqui para já colar vários jogos, tá bom? Então, ó, a gente colou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jogos. Então, a nossa lista, ela vai ter 11 jogos, tá bom? Então, tá aí, tá feito. Então, pessoal, olha, essa é a nossa estrutura básica para a gente poder montar nosso Recycler View, tá? A gente precisa ter uma fonte de dados, tá bom? Esses dados aqui que serão exibidos lá na nossa Recycler View, tá? Essa é a parte aqui que a gente precisa para ter a estrutura básica para nossa Recycler View, tá bom?